Há milhares de anos atrás, o Egito Antigo testemunhou uma das histórias mais marcantes da humanidade. Moisés, um homem escolhido por Deus, confrontou o poderoso Faraó buscando libertar os israelitas do cativeiro. Monumentos imponentes se erguiam como um símbolo do poder terreno, mas a verdadeira batalha se travava entre um homem chamado Moisés e a teimosia do Faraó. A liberdade dos israelitas, mantidos sob o jugo da escravidão, estava em jogo. O palco estava armado para um embate épico, um confronto entre a vontade humana e o poder divino. Imaginem o Egito, uma civilização que floresce às margens do Nilo. Suas águas, fonte de vida, transformam-se em um rio vermelho sangue. Peixes mortos cobrem a superfície. O odor fétido da morte impregna o ar, e o coração do faraó se fecha a cada súplica de Moisés. O Egito, antes radiante, agora se afunda em desespero. O rio Nilo, outrora símbolo de prosperidade, agora reflete a teimosia de um rei que ousa desafiar o divino. Acompanhem-me enquanto desvendamos os mistérios das próximas pragas. Se a primeira praga serviu como um aviso, a segunda chegou com fúria implacável. Uma onda verde e viscosa invadiu cada canto do Egito. Rãs, milhares delas. Elas surgiam nos lugares mais improváveis, nas casas, nos templos, até mesmo nas camas dos próprios egípcios. Imaginem o desespero. O Egito, outrora símbolo de ordem e poder, agora se curvava diante da fúria divina. A lição era clara. O poder de Deus era absoluto, capaz de transformar a ordem em caos, a riqueza em decadência. Mas, como um barco à deriva em meio à tempestade, o faraó se recusava a mudar de rumo. O Egito, já humilhado pelas rãs, se preparava para uma nova onda de tormento. Desta vez a praga era insidiosa, invisível a olho nu. Os piolhos, pequenos e implacáveis, surgiam do pó da terra, infligindo uma coceira insuportável em homens e animais. Nem mesmo os sacerdotes, guardiões da saúde e da higiene, encontravam refúgio. Seus encantamentos e rituais se mostravam impotentes diante da força da natureza controlada por Deus. O Egito, outrora orgulhoso de seus conhecimentos e poderio, agora se curvava diante de um inimigo invisível. Era o caos se instaurando. O ar, outrora puro e perfumado pelos aromas do Egito, agora zumbia com o som ameaçador de milhões de asas. A quarta praga, um enxame de moscas, invadiu o Egito, transformando o dia em noite, a vida em um verdadeiro inferno. As moscas, símbolo da podridão e da decadência, se alimentavam da arrogância do faraó, transformando seu reino em um lugar insuportável. Mas, em meio ao caos, um raio de esperança. A terra de Gósen, lar dos israelitas, permanecia intocada, um oásis de paz em meio à tempestade. Uma prova da proteção divina. Se as pragas anteriores não foram suficientes para amolecer o coração do faraó, a quinta praga atingiu o Egito em um nível ainda mais profundo. Desta vez, a fúria divina se abateu sobre o gado, fonte de riqueza e sustento para o povo egípcio. Cavalos, bois, vacas, ovelhas, todos pereciam diante de seus olhos. Imagine o desespero. O Egito, outrora rico em recursos, agora enfrentava a fome e a ruína econômica. O faraó, que se considerava um deus-rei, agora se via impotente diante da fúria divina. Em meio à tragédia, uma lição se destacava. A verdadeira riqueza não reside em bens materiais, mas na fé e na obediência à vontade divina. O Egito se transformava em um palco de sofrimento. A sexta praga, implacável e dolorosa, atingia a carne.
infligindo úlceras e feridas em egípcios e animais. Nem mesmo os palácios ofereciam refúgio. Os magos e curandeiros, outrora reverenciados por seus conhecimentos, se viam impotentes. Seus ungüentos e encantamentos não conseguiam conter a fúria da doença. O Egito, antes símbolo de beleza e esplendor, agora exibia as marcas da ira divina. Era o preço da teimosia. O céu, outrora azul e claro como o dos quadros que retratam o Egito, se transformava em um turbilhão de fúria. A sétima praga, uma tempestade de granizo como jamais vista, desabou sobre o Egito. Pedras de gelo, algumas misturadas a fogo, caíam do céu, destruindo plantações, casas e tudo que encontravam pela frente. O Egito, antes protegido pelo céu, agora era castigado por ele. As plantações, fonte de alimento para o povo, eram destruídas em questão de minutos. A fúria da tempestade demonstrava a força implacável da natureza quando controlada pelo poder divino. Do horizonte, uma nuvem negra e densa avançava sobre o Egito. A oitava praga, um enxame de gafanhotos de proporções bíblicas, chegava para consumir o pouco que restara. Os gafanhotos, com sua voracidade insaciável, devoravam plantações inteiras em questão de horas, transformando campos verdejantes em terras áridas. O Egito, outrora um celeiro de fartura, agora enfrentava a fome e a miséria. A praga dos gafanhotos representava a ruína total, a consequência inevitável da teimosia e da arrogância. Uma escuridão profunda e implacável se abateu sobre o Egito. A nona praga, as trevas, chegava não apenas para encobrir o sol, mas para penetrar na alma dos egípcios, instilando medo e desespero. Por 3 dias e 3 noites, o Egito mergulhou em uma escuridão tão intensa que era possível tocá-la. Em meio à escuridão, apenas a terra de Gósen, lar dos israelitas, permanecia iluminada, um símbolo da proteção divina em meio ao caos. A mensagem era clara. A fé era a única luz capaz de romper a escuridão da alma. Um silêncio assustador se abateu sobre o Egito. Era a 10ª e última praga, a mais cruel de todas, a morte dos primogênitos. Em cada casa, em cada família, o primogênito, símbolo do futuro e da esperança, era levado pela mão fria da morte. O próprio faraó, em seu palácio, não foi poupado. Seu filho, o herdeiro do trono, tombou diante da praga, vítima da teimosia do pai. Diante da morte do próprio filho, ele finalmente compreendeu a magnitude de seus atos e libertou o povo de Israel. A dor da perda finalmente abriu seus olhos. E assim, após 10 pragas que testaram a fé e a resistência do povo egípcio, os israelitas finalmente alcançaram a liberdade. Guiados por Moisés, eles cruzaram o Mar Vermelho em direção a uma nova vida, livres da opressão e da escravidão. As 10 pragas do Egito permanecem como um marco na história, um lembrete eterno do poder e da justiça divina. Elas nos ensinam que a arrogância e a opressão jamais prevalecerão contra a vontade de Deus. Se você gostou dessa jornada pela história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.